Metade mulher, metade planta, mas veneno por inteiro. Hoje falaremos disso aqui, ó, pessoal. Orquídea Negra, um dos primeiros trabalhos do canceladíssimo Neil Gaiman para DC. Vocês estão no Perdi Geek? Sejam muito bem-vindos. E aí, turma, estamos começando mais um vídeo, espero que vocês estejam bem, tá? Estejam curtindo o nosso conteúdo aí e não vamos perder tempo, tá? Hoje falaremos desse materialzinho aqui, tá? A ficha vai estar passando aí pra vocês, tá? É uma ediçãozinha de capa dura, tá? Essa minha. E no caso é o reprint, tá? Quando virou Black Label na Vertigo. A primeira versão do Brasil, pela Panini, no caso, era Vertigo. Essa aqui é um reprint, vocês viram a ficha aí. Eu consegui em 2023, mais ou menos. A data original aí de vocês é 2021 que mostrou na ficha, correto? Então, essa é a capa, tá? Essa é a lombada, beleza? E essa é a contracapa. É uma edição de capa dura de papel couché. A gramatura não é muito ruim não e não deixa muito a desejar. Eu paguei até um preço tranquilo. A nossa heroína, a Orquídea Negra já citada anteriormente, ela está em uma de suas missões. Quando ela finalmente se depara com um grupo de vilões, ela é, digamos assim, encurralada, né? Ela é meio que posta ali presa junto com eles numa sala e amarrada. E aí quando você menos espera, do nada, ela toma um tiro na cabeça. Uma quebra de expectativa muito grande, apesar de que você lendo, sabendo que é da Vertigo, você já sabe que vai vir alguma, digamos, malandragem, né? Alguma coisa, digamos assim, diferenciada no meio da narrativa, tá? No caso dela, é esse tirambaço do nada, porque a gente crê que ela vai se safar ou qualquer coisa. Não, ela toma um tiro na cabeça, passado um tempo, os vilões vão embora, né? Os criminosos metem um pé, e lá na, digamos, antiga casa do seu criador, da pessoa que ajudou, pelo menos, a Orquídea Negra original a dar seus poderes, creio eu, tá? Ela renasce. E esse segundo ser que crer ser a Susan, né, que é a Orquídea Negra original, ou pelo menos essa versão, que talvez seja a segunda, tá? Eu não sou especialista. Tirando essa edição aqui, do que eu lembro da Orquídea Negra, por exemplo, é ela na época dos 952, para vocês terem ideia, que eu tinha muito tempo atrás, eu tive a mensal do Constantine dos 952. E aí algumas edições, por exemplo, além das histórias do próprio John, também tinha algumas coisinhas picadas da Liga Dark. E aí eu meio que era obrigado a ler, e a Orquídea Negra tava ali perdida naquele meio. A roupa dela é engraçada, que ela é toda roxa, com uns detalhes em alto relevo, como se fossem as vinhas, né? Essa aqui não, por conta de ser uma arte pintada e tal, é como se fosse brincando, não é bem uma assombração, um espírito, mas uma energia roxa, luminescente, muito bonita. E nesse lance do ser ou não ser, eis a questão, que é comum nessa época, principalmente se você não leu ou pelo menos estiver ligado, né? O lance das reviravoltas do Monstro do Pântano do Alan Moore, que é nesse sentido também. Inclusive, temos alguns personagens que aparecem, tá? Tipo assim, de relance, troca meia dúzia de palavra com a própria Orquídea Negra. O Monstro do Pântano, o Batman, um outro personagem. Eu não lembro se o John Constantine, eu acho que não, tá? Mas o Batman e o Monstro do Pântano eu tenho certeza. Principalmente o Alec Holland, né, o Monstro do Pântano, por conta dessa questão do verde, porque aborda, né, a Orquídea Negra, fala de outros seres que têm contato com a natureza. Talvez o verde como um todo, ou não necessariamente ele, porque eu lembro que tem umas páginas que passam, mostra, acho que é eu não sei se é John ou Jason Woodrue, que é o Homem Florônico, é um vilão do Monstro do Pântano. Aparece também a Orquídea Negra, não, pô. A Era Venenosa, né, que é a vilã do Batman, e também o Monstro do Pântano. São esses seres, né, pelo lado mais místico, pelo lado mais químico, que tem algum tipo de ligação com a flora, né, fauna eu ia falar errado, são os bichos, né, a flora do mundo, por conta desse lance do verde, que é uma parada que eu acho muito legal, acho muito massa, que posteriormente, por exemplo, em contraponto ao verde, muito mais pra frente na fase do Homem Animal do Jamie Delano, se eu não me engano, é a última ali dos encadernados brasileiros, né, daqueles 11 que a gente teve, a parte dele são uns 4 pelo menos. O Jamie Delano, por exemplo, ele integra, né, ele muda de novo a origem dele, e eu acho bem mais bacana, no caso, para fazer contraponto ao verde, ele cria o vermelho, que são a energia, a esfera, digamos, a dimensão, qualquer coisa desse tipo, né? No sentido dos seres de carne, os seres de sangue. É uma coisa muito legal, recomendo vocês lerem. A fase dele é altos e baixos, assim, mas esse conceito do vermelho e dos monstros e dos seres de carne me interessa bastante, assim, até hoje, eu acho muito massa. Voltando para a Orquídea Negra em si, ela renasce e vai desenvolver a narrativa em si, a história em si, que é o quê? Ela correndo atrás dos responsáveis para descobrir quem é que fez isso com ela. E não só isso, descobrindo mais sobre si mesma, porque, querendo ou não, ela não é a moça anterior. Mas ao mesmo tempo ela é, por conta da carga genética, as memórias, etc e tal. Por isso que é muito assim, eu não diria que é um remix, uma chupinhada, mas pisa muito ali no rumo, segue as pegadas dessa questão da quebra de identidade, da quebra
da autoimagem que teve, por exemplo, no Monstro do Pântano que o Alan Moore fez, né? Que ele achava que era o Alec Holland e na realidade não. Toma aí um spoiler de um quadrinho de 40 e tantos anos, 30 e tantos anos, tá? O Alec Holland, por exemplo, ele era o cientista beleza, normal. Só que no caso do Monstro do Pântano, ele é a manifestação dos desejos do Verde para criar um guardião, que depois mais pra frente vai desenvolvendo mais. Na época do... Eu sempre confundo o Rick Veitch com o Tom Veitch, né? Mas eu acho que foi o Rick Veitch. O Rick Veitch, ele também desenvolve um pouco mais essa questão, vai falar dos guardiões, vai falar mais do Parlamento das Árvores, que também tem na fase do Alan Moore, e fala de outras coisas, tá? E essa questão da identidade na Orquídea Negra também é presente, porque ela tem toda a herança para trás, né? E no caso do Monstro do Pântano, ele se tornou um aglutinado de memórias e heranças genéticas do Alec, porque foi o que estava ali no momento. Porque a origem original do Monstro do Pântano, no primeiro momento ali da época do Len Wein, do Bernie Wrightson, não tinha nada a ver com essa porra de verde. Era um monstro do negócio do lodo, do pântano, do bayou, etc., com químicos. Era uma vertente mais quadrinho de terror creepy, vamos dizer assim, né? Quadrinho de terror da Eerie. Inclusive, fica a dica aí, né? Tô redundante demais, mas fica a dica aí pra vocês verem lá no Produções Sem Qualidade o nosso vídeo sobre o Creepy Apresenta do Bernie Wrightson, tá bom? Bernie Wrightson foi o ilustrador da época original do Monstro do Pântano, por isso que eu tô falando, beleza? E indo atrás de outras figuras do universo DC para descobrir mais sobre si, do que ela poderá fazer e digamos assim, lutar pelo seu pedacinho de terra para reafirmar sua identidade até de certa forma. Tirando o começo e o final, que é um puta negócio assim, nossa, diferente, né? Disruptivo de certa forma pra época, creio eu, que esse lance do tiro e o final eu não posso contar assim muito. É um quadrinho que não tem grande arrombo, nossa, meu Deus, sem se apropriar do Dave McKean, que é a chupeta, é chuchu beleza. É ela andando, investigando, uma coisinha ou outra, tipo um confronto, né? A puta porradaria, né? Que é um quadrinho mais cult. Mas tem ali um embatezinho, uma coisinha ou outra. O grosso do encadernado é isso. Ela andando, vendo outras figuras, se apresentando de certa forma a essas novas figuras que aparecem pra gente, né? Ah, tá, o Batman, pô, o Batman, assim, lembra de uma coisa ou outra. Aí é a herança da Orquídea Negra original que ela vai lembrando, né? A ver a Era Venenosa, ela troca uma ideia com o Monstro do Pântano mesmo e tal. Ele fala, olha, minha filha, tipo assim, naquele jeitão dele, você vai sofrer muito, as pessoas são complicadas, e é tipo assim, quase como se fosse um aconselhamento parental, sabe? É bem legal essa cena, eles conversando. Falando agora um pouco da arte, né, já que o roteiro eu já explicitei e eu não quero ficar dando muito foco pro tal do Neil Gaiman por conta das bostas que ele fez, aparentemente, né? E a gente vê uma variedade artística muito grande. Eu não sei se ele tá muito diferente hoje em dia, porque eu não peguei, por exemplo, ali aquele Aves de Rapina, o Black Dog, Sonhos do Paul Nash, que são duas obras que tem na Dark Side. Eu não peguei elas pra ler, não tenho consciência, tá? Mas, por exemplo, ele fazendo as capas dos 130 anos que eu tenho aqui, não me agrada. Nesse estilo não me agrada. Eu prefiro, digamos assim, o Dave McKean do Velho Testamento. Das capas do Sandman original, dessa aqui do caso da Orquídea Negra. Tem outras coisas, tipo, acho que é Sinal e Ruído, Violent Cases, mas esse eu ainda não tive oportunidade de ler, tá? Esses outros dois e alguns outros também, tipo, acho que Mr. Punch, né? A tragédia, não sei das quantas, do Mr. Punch. E umas outras obras que estão na Vertigo e tal, tá? No caso aqui, a gente vê pintura, a gente vê colagem, a gente vê desenhos mais tradicionais, um traço ali no lápis mesmo, pelo menos no rascunho para depois ele poder pintar bonitinho. É bacana ver como o traço dele e a pintura dele, pra época principalmente, daquele boom do quadrinho alternativo, do quadrinho diferentão, né, dessa coisa mais madura, mais rebuscada, como o estilo, como eu brinquei, do Dave McKean do Velho Testamento, agrega um quê de maturidade e um quê de densidade, de drama muito forte, a como toda a história está sendo tocada ali. A arte dele agrega demais, sozinha ela já é muito boa, para fazer esse casamento com o roteiro, que é bacana, que é até legal, sobe mais ainda, né? Mescla, combina perfeitamente. Mesmo com um final incomum, como eu disse anteriormente, eu não vou falar, tá? Porque, apesar de, assim, digamos, me desagradou, mas o todo é mais bacana, então que nem eu brinco, aquelas histórias que vale a pena você relevar para pelo menos apreciar até antes do final, para poder fuder e cagar com toda a sua experiência, tá? É um final morno, é um final apressado, e por incrível que pareça, ele é avisado, que tipo assim, avisam que o final é estranho e paia no texto introdutório. Essa edição é como se fosse a definitiva brasileira, né? Apesar dela ser, digamos, um capa dura simplesinho, normalzinho, ela tem uns textos, tem umas galerias de artes, assim, e esses paratextos, esses textos complementares, e tem um ali falando de como a narrativa, a história da Orquídea Negra foi muito disruptiva para a época.
tá? Foi muito diferente pra época e fala por conta do começo, por conta do final, que nem eu falei pra vocês. Eu tirei um pouco dessa ideia que eu tô falando pra vocês, principalmente dali, não só pela minha experiência, tá? É avisado, olha, no final é diferentão, não queira esmagar seu saco na gaveta, releve, tá? Porque, brincando, vale mais a intenção pro que eles quiseram fazer na época. É um final que me desagradou com certeza e eu tive que relevar muito, contar até 10, rezar 10 Pai Nosso, porque não é um final que te emputece, mas ele não é um clímax foda. É tipo, tá, é isso aí, vambora. Eu fiquei, porra, caralho, meu irmão, que merda, sabe? Mas é uma história com seu brilho próprio, por conta da arte, principalmente na minha opinião, tá? A arte pesa muito mais que o roteiro nesse sentido, beleza? Antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar uma nota de rodapé que, na minha opinião, se justifica do final ser paia. Ou, no caso, o Neil Gaiman quis ser diferentão e fazer, né, cagar no pau mesmo, avacalhar a vida da gente, tá? Mas, posteriormente, isso na época eu pesquisei quando eu fiz o meu texto e tal, e eu botei isso na minha cabeça como uma forma de me consolar, talvez nem seja isso na realidade, tá? É que posteriormente, não sei se em seguida ou alguns anos depois, nós tivemos uma segunda série da Orquídea Negra na Vertigo. Essa eu não lembro a equipe criativa como um todo, mas se eu não me engano tem a mão da Jill Thompson, seja na arte, seja no roteiro, seja nos dois, eu não lembro, tá? Mas continuando, se eu não me engano, essa Orquídea Negra, essa personagem do Neil Gaiman, essa versão que ele fez, tá? Então, se você tiver a pachorra de ler inglês, porque eu creio que essa edição, essa série aí que tem a mão da Jill Thompson nunca saiu no Brasil ou nunca saiu na íntegra, porque eu não tive tempo de pesquisar perfeitinho, tá? Desculpa aí. Talvez se você ler a série em sequência, justifique. Assim como foi, por exemplo, é um exemplo meio exagerado que eu vou dar, não vai talvez fazer tanto nexo aqui, mas por exemplo, aquele Dragoneiro da Mythos, da Bonelli, ele foi introduzido numa minissérie grandona. É um batatão que saiu na época aqui até no Brasil e tal. A história de introdução dele é ali. É uma história, é uma minissérie para introduzir o personagem. E depois ele teve a série própria. Então eu creio que se você ler a minissérie e talvez ler a série subsequente, sua percepção possa melhorar. É uma forma que eu pus na minha cabeça para poder me consolar, como eu disse, porque não tem cabimento uma porra do final desse ou você fica perdidão. Eu acho muito merda esses final morno, que nem eu brinquei até na época do Matar ou Morrer. Você faz um trem de quebra de expectativa e uma quebra de expectativa paia. E depois alguém for reclamar, o povo vai zoar de você, mas não, velho. Não é porque você tem que fazer um trem que é o exato oposto do que a gente tá esperando, que você vai ser o inteligentão, que você vai ser o culto, que você vai ser o sabichão. Tem vezes que fazer o normal é, tipo assim, não é demérito, não é vergonha. É até melhor na realidade pra você poder fechar a história legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, tá? Se o vídeo soou meio rasteiro ou muito raso, é porque, como eu disse, cara, ela ressuscita. Aí tem essa quebra de expectativa do tiro na cabeça. Aí ela investiga, encontra um monte de gente e depois tem o final. E o final é seco, paia, como eu disse anteriormente, tá? Então, qualquer coisa aí, lê por sua conta. Existe a edição digital de muito tempo, até baseado na edição antiga de capa dura, de quando eles deram a logo da Vertigo, tá? Mas é isso, é uma história legal, mas não vá com tanta sede ao pote como eu fui, tá? Porque falava que era foda, que era disruptivo, e que era não sei o que, e na realidade é legal, é ok, é joia e nada mais, na minha opinião, tá? Então se quiser me xingar nos comentários, xinga aí, não tem problema, democracia é isso aí, beleza? Então eu acho que é tudo, nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado por assistir a gente até aqui, e é isso aí, tá? Um beijo, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.